A paz do Senhor para os irmãos, amém? Queremos dar também as nossas boas-vindas e cumprimentar todos os nossos irmãos, amigos da IBD. Um bom domingo a todos. E nós que estamos aqui, um bom domingo a todos. E hoje nós estamos já na lição de número 9. E temos como título, já mencionado pelo pastor Luciano, Jesus, o Holocausto Perfeito. É um tema muito importante, irmãos, porque nós iremos falar de uma prática muito antiga, e o seu significado, porque que Deus assim instituiu esse culto e que tinha esses elementos, né? O altar, o fogo e o animal. E por que Deus assim instituiu essa forma de cultuar, de apresentar a Ele? E segundo a Bíblia, Deus recebia como cheiro suave, né? Porque esse cheiro suave, uma linguagem para que pudéssemos identificar que Deus estava aceitando o sacrifício. Então, é um assunto assim que interessa muito o povo de Deus, porque desde o início, lá no livro de Gênesis, é um assunto que é trabalhado, e depois, por fim, ele é fechado em Jesus, que veio aqui a este mundo para se oferecer a si mesmo por nós, né? Mas vamos para a nossa introdução e assim vamos ganhar tempo. Apesar da glória e da simbologia do holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Sabiam que, embora a oferenda fosse eficiente, como tipo de um sacrifício melhor e definitivo, não era eficaz em si mesma para redimir o pecador. Por isso o holocausto tinha de ser oferecido pela fé, com os olhos postos no Calvário. Conforme veremos nessa lição, o Senhor Jesus Cristo, ao encarnar, se tornou-se o holocausto perfeito, para resgatar-nos de nossos pecados, tornando-nos propício ao Pai. Ele é o holocausto dos holocaustos. Então, estamos aqui praticamente uma continuidade, né, do nosso assunto, porque domingo passado e este assunto eles vão se fechando em si mesmo, né? E hoje nós iremos tratar exatamente aquilo que mais se tem no livro Levítico, é a palavra holocausto, aparece quase 70 vezes. E então é um assunto que foca muito este livro, né? Nós queríamos começar dizendo, irmãos, que há 3 classes de oferta, dependendo do poder econômico do hebreu. Deus havia estipulado 3 tipos de classes de oferta, do ofertante. Levítico 1 e 3 diz que podia ser um novilho. Levítico 3, 1 e 3 e 5, podia ser um novilho desde que ele fosse macho, sem defeito. Depois nós temos em Levítico 1 e 10, também poderia ser um carneiro ou um cabrito, também deveria ser macho, sem defeito. E por fim, em Levítico 1 e 14, nós temos que poderia ser uma ave, sendo ser rolas ou pombinhos, dependendo do poder aquisitivo do ofertante. Então, nós temos aí já de princípio que não tinha exatamente um animal. Novilho, carneiro, cabrito ou aves. E depois nós vamos ver também que vai entrar outros animais, né? E só que esses animais que Deus pediu para que fosse
levado sobre o altar, não poderia ser um animal selvagem, não poderia ser um animal feroz, ele tinha que ser um animal doméstico. Impressionante, né? Mas aqui já tem um princípio que... Quem tem animal em casa? Tem animalzinho em casa? Lá em casa tem um também. Tinha que ser um animal doméstico, ou seja, um animal que convivesse dentro ali, próximo à tenda, ou seja, um animal que não esboçasse nenhuma ferocidade, né? Já tem aí um caminho, já identificando algo que Deus queria tratar com o homem, né? Mas o que significavam esses animais, né? Em primeiro lugar, o boi, né, simbolizava a sua resignação como trabalhador, cansável, sempre fazendo a vontade do Pai. Simbolizava Cristo, né, como veio aqui a este mundo de forma incansável, ele trabalhou no sentido de fazer a vontade do Pai. Em vários momentos, Jesus se posicionou aqui nesse mundo dizendo que ele estava aqui. Ele não falava de si mesmo, mas ele falava do Pai. E ele, até o fim da sua vida, ele se posicionou dizendo: Pai, que faça a tua vontade e não a minha. Então, o boi simboliza esse trabalhador incansável, fazendo um serviço perfeito. Agora, o carneiro refletia a sua humildade, uma entrega, submissão total, voluntária à vontade de Deus. O cabrito representava como nosso substituto, e o pombinho indicava a sua origem. A sua origem é celestial. Então, esses animais domésticos tinham todo o seu significado, porque tudo isso era uma sombra para que o povo hebreu se familiarizasse com esses animais e também como um indicador, tudo isto ia se fechar, ia se culminar a chegada de Cristo. Então, esse culto, esse ritual, tinha um propósito também assim. Então, o holocausto era um ponto que ia além, do qual é impossível ir. E esse ponto é a obra da cruz. Porque a cruz se fechou no sentido que ali se revelou a expressão máxima do amor de Deus para com a humanidade. Na cruz, irmãos, Deus revelou para a humanidade o seu grande amor. Não tem outra explicação. Porque quando você olha para a cruz e vê ali o Filho de Deus, não tem o que dizer mais a respeito de um grande amor, né? Muito bem. O holocausto, o sacrifício mais antigo. O holocausto não foi estabelecido por Moisés, nem surgiu durante a peregrinação de Israel no Sinai, praticado desde a queda de Adão. Foi observado até a destruição do segundo templo no ano 70 depois de Cristo. Então, o holocausto, irmãos, não era algo que foi implementado ali no deserto. É bem verdade que os peregrinos que ganharam ali o deserto, que saíram do Egito, a gente não podemos afirmar que eles tinham assim essa prática de oferecer sacrifícios, porque no Egito não tinha. Lá eles estavam, já disse aqui aos irmãos, vivendo o último período como escravos, mas
eles não se vê dizer que eles tinham essa prática de oferecer sacrifício no Egito. Porém, para eles, ao começar esse culto, era algo novo. Mas, quando se volta no passado, nós vamos ver em Gênesis 3:21, que Deus já começa a mostrar algo que depois ia ser implementado para as futuras gerações. Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Essas peles aqui foi tirada de um animal. Então ali um animal foi sacrificado para que fosse tirado a pele, para que fosse confeccionado vestes para aquele casal. Então você percebe que Deus não teria nenhuma dificuldade de fazer aparecer pele. Se ele criou o mundo do nada, haja sementeiras, haja peixes, animais, ele fez tudo isso com o poder da sua palavra. Mas quando ele quis uma pele, ele foi lá e sacrificou um animal. Ou seja, o sangue foi derramado. E ali já começa a apontar que este tipo de sacrifício ia se perpetuar para as futuras gerações. E vamos entender, né, irmãos, já em Gênesis 4:4, já os filhos de Adão. Agora, como Caim e Abel sabiam que tinham que oferecer sacrifício. Notadamente, os seus pais podiam ter passado para ele: olha, Deus quer culto assim. Ou, porque veja bem, em Gênesis 4:4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então nós temos aqui um altar, nós temos aqui animal, nós temos aqui um sacrifício, e a Bíblia diz que Deus recebeu, atentou para o sacrifício de Abel, e depois, não é o caso aqui, mas Deus rejeitou o sacrifício de Caim, seu irmão. Em Gênesis 8:20, nós vamos ver edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu um holocausto sobre o altar. Isso aqui, depois do dilúvio, Noé feliz, muito feliz, porque sabendo de tudo que tinha acontecido, nós imaginemos só você ficar mais de um ano dentro de uma arca, e vendo aquele vendaval, a chuva, a tempestade por todo lado, e aquela embarcação de um lado para o outro, sem direção, porque a arca não tinha. Noé não podia dizer: eu vou para lá, eu vou para cá. Ficou à deriva, e não sabe para onde ela está indo. Mas depois de um ano, essa arca, ela desce sobre o Monte Ararat, e depois, irmãos, conhece bem a história. Noé sai, sua família, e depois que está tudo pronto, ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele pega de todo animal limpo, de toda ave limpa, e oferece um holocausto sobre o altar. Então, esse sacrifício foi um sacrifício no sentido de gratidão ao Senhor. Nos percebe? Grato ao Senhor pelo livramento, grato ao Senhor por tudo que Deus fez e protegeu a sua família, e agora ele era a única família que estava sobre a face da terra. Era ele, a sua esposa, seus 3 filhos, as suas 3 noras, e tudo ia partir de Noé, seus filhos. Então ele oferece um sacrifício ao Senhor. Aqui nós já temos um ponto, né, irmãos? Que Noé podia seguir o seu caminho,
Mas ele para e vai fazer esse ato de agradecimento. Eu penso que nós devemos ser mais gratos ao Senhor. Mais gratos ao Senhor. E às vezes nós questionamos tanto, falamos tanto, e até mesmo ontem, essa semana, eu estava à procura de um profissional para executar um trabalho ali onde eu estou trabalhando e precisava fazer uma mudança. E eu peguei o telefone e liguei para ele várias vezes. E a pessoa disse, conseguiu falar com ele? Ele disse, não consegui. Já mandei recado e não consegui. E já na parte da tarde eu já estava assim, meio extenuado. E dizendo, meu Deus do céu, esse homem não me atende. E de repente ele me atendeu. Ele disse, não, Marcos, é o seguinte, já estou 2 dias com meu pai no hospital. E ele está muito mal. Ele está com um pé na terra e outro no céu. E nós estamos desesperados. Eu disse, meu Deus. Até conversei com um amigo, ele disse, Marcos, às vezes a gente está preocupado com algumas coisas e tem gente que está assim, numa situação. Eu estava preocupado com as coisas que devia fazer, mas quem eu estava procurando estava com uma preocupação infinitamente maior do que a minha. Você percebe? Então eu disse, vamos agradecer ao Senhor e pedir a Deus pela vida do seu pai. E fiquei tão em paz. Disse, pode durar mais 1 semana, 2 semanas, nós vamos te aguardar até que o seu pai possa restabelecer. Mas nós precisamos, irmãos, ter a prática mais de agradecer ao Senhor e colocar os olhos naquilo que Deus já fez por nós. Essa é a realidade, o que Deus já fez por nós. E o que Deus já fez por nós? Meu Deus, irmão. Só da salvação da nossa alma, irmãos, não tem. Não tem. É algo. Pedro vai dizer que não foi nem com prata, nem foi com ouro, mas foi com seu precioso sangue, que ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Então nós devemos ser agradecidos ao Senhor por tudo, que ele já fez. E agora dizer assim, eu fiz porque tinha algum mérito ou algum merecimento. É porque eu era bonzinho, fiz algumas coisas. Queridos, trapos de imundícia. Éramos uma dívida enorme, sobre nós pesava a ira de Deus, sentenciados à morte. E Deus disse, a alma que pecar, essa morrerá. Não tem acordo, eu não consigo ver o mal e quem fizer isso vai pagar. É isso, Deus não consegue ver o mal e Deus não faz de conta que no mal não existe, não. Que é. Deus faz vista grossa. Faz nada, irmão. Deus não faz vista grossa com o mal. Nadab e Abiú, foi bem colocado. Também. Bem pensado. Deus podia muito bem ter iniciado aquelas cerimônias com as festas continuarem, no apogeu, tudo festa. Nada disso. Nada disso. Deus não tem acordo, irmãos. Com o mal, não. É porque ele não consegue. Ele é santo. E se ele é santo, ele não combina com essas coisas, então alguém tem que pagar pelo mal. Causa. E essa lição vai nos dar a informação importante, é que a lei, linda, sim ou não? A lei é exuberante, maravilhosa a lei. A lei, aquele dia no Monte Sinai foi dia de muita festa. Muita festa. Deus trouxe agora um regimento para o povo. Queridos, comece a imaginar a lei sem o sacrifício. A lei sem o sacrifício, sem a oferta, sem esse caminho, o que seria, irmãos, deste povo? Aí já começa, irmãos, assim, a manifestação da graça de Deus.
Deus coloca um regimento e diz, olha aqui, olha o caminho para vocês viver, porque eu não consigo conviver com vocês desse jeito. Eu vou instituir algo que eu comecei lá atrás, matando o animal, para que vocês possam conviver comigo. Irmãos, Deus, assim, Ele é muito lindo, irmãos. Não é que Deus vai colocar um meio para você viver, dizendo, eu não quero isso, e resolva. Não, Deus colocou um parâmetro e disse, olha, como eu sei que vocês não vão conseguir, eu vou aceitar, provisoriamente, um sacrifício de um animal para que nós possamos conviver. Alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar por isso, para a gente conviver. E Deus fez isso. Eu, se você tinha dado um glória a Deus bem alto, né? Porque, olha, irmãos, impressionante. Impressionante. Mas, foi um começo, né, irmãos? Foi um começo. Tudo foi um começo. Tudo foi sombra. O povo hebreu tinha que se familiarizar com isto, para que eles pudessem ver naquele sacrifício e deslumbrar e enxergar que lá na frente ia ter um sacrifício perfeito. Amém? Definição do holocausto. O termo holocausto provém do vocábulo hebraico holak, que, entre outras coisas, significa ascender ou ir para cima. É uma referência tanto à fumaça da oferta queimada que subia, como à essência dessa mesma oferta que se elevava às narinas do Senhor como cheiro agradável. O holocausto era o primeiro e o mais importante sacrifício do culto divino do Antigo Testamento, constituído no oferecimento de aves, de animais. A oferta implicava a queima total da vítima como sacrifício incondicional ao Senhor. Era a oferta que abria a solenidade diária, sabática, mensais e anuais do calendário levítico. A cerimônia era conhecida também como a oferta queimada. Simbolicamente, Paulo considerou a atitude dos irmãos filipenses em favor da obra missionária como holocausto de aroma suave. Então, aqui já foi feito para os irmãos a definição, né, da palavra holocausto. Na verdade, o holocausto havia uma mudança, né, irmãos? Ali tinha o altar, tinha ali o animal, a vítima e o fogo. Tudo isso transformava, irmãos, numa fumaça. Aquilo era queimado e transformava em uma fumaça, e essa fumaça subia. E a Bíblia vai assim dar essa informação que subia como um cheiro suave às narinas de Deus, como que Deus dizendo assim: eu estou recebendo este sacrifício. Agora, é bom lembrar que essa atitude, esse tipo de culto, não era simplesmente que isso, ela era o sacrifício pelo sacrifício. Não. Era o ofertante pelo sacrifício. Ou seja, para que a oferta, para que esse cheiro suave fosse aceito, primeiramente Deus passava pelo ofertante. O ofertante deveria estar em condições, plenamente, de oferecer um sacrifício ao Senhor. E depois nós vamos ver lá na frente que Deus vai dizer: olha, esse ritual, pelo ritual, para mim não tem nenhum valor. Vocês não podem fazer como os outros fazem. Isso para mim não tem nenhum valor. Primeiramente, eu quero saber como estão os vossos corações para oferecer um sacrifício a mim. E depois nós já estudamos aqui
que Deus não aceitou o sacrifício de Caim porque ele era do maligno. Então isso tem muito a ver com os nossos cultos hoje. Muito a ver. Fazer por fazer não tem nenhum significado. Pastor Paulo. Nadab e Abiú foi o fogo estranho. Fazer, como nós aprendemos na lição passada, podia estar embriagado. Eu vou por fazer. Da minha forma, do meu jeito. Não, se você quiser fazer do seu jeito, faça para você. Agora, se é para fazer para o Senhor, tem que fazer do jeito dele, da forma que ele propôs, da forma que ele quer. Eu vou adorar ao Senhor. Mas como você chegou aqui para adorar ao Senhor? Chegou pensando no adorador? É por isso, queridos, que nós precisamos desvencilhar. Isso, às vezes, tentam se aproximar da gente. Às vezes, quando nós estamos passando com alguns problemas, algumas dificuldades, parece que isso aí, essa forma de pensar, tenta se aproximar, né? Há muitos que não querem saber de um Salvador. Muitos não querem saber do Senhor. Jesus disse para os seus discípulos: vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Agora, se você quer ter um Salvador, primeiramente você precisa de um Senhor. Isso é muito sério, viu, irmão? Reconhecer, se arrepender e partir para... Porque depois nós vamos assim, ter um entendimento melhor, porque as trevas também aceitam sacrifícios. Quando Deus disse para Abraão assim: Abraão, aquele povo, aquelas nações, a medida ainda não chegou ainda. Mas daqui 400 anos, eu já fiz o cálculo, vai chegar. Olha que cálculo de Deus, irmãos. Daqui 400 anos vai estar na medida. E quando chegar na medida, eu quero que vocês façam a execução. Porque eu já não estaria suportando mais. E o que os cananeus faziam dentro das casas? Sacrificavam os seus filhos. Para receber o quê? Para receber altas produtividades no campo, para que os seus negócios pudessem ir bem, para que eles pudessem ter muitos filhos, para que eles pudessem ser prósperos, para que eles pudessem crescer financeiramente. Então eles partiam para o sacrifício de pessoas. Então era um ritual. E eles, depois isso cresceu, e isso se alastrou, aí eles começaram a visitar o quê? Os montes, as montanhas, e lá sacrificavam o quê? Pessoas. Irmão, se lembra daquele lugar chamado Gadara? Que Jesus foi lá resolver um problema de um gadareno? Aquele monte ali, irmãos, era um monte que, segundo nos dias de Salomão, e antes disso e depois, era um monte que as pessoas iam para sacrificar. Então se tornou um território de demônios. Demônios territoriais dominavam aquela região e se perpetuou ali. Então, esse tipo de oferenda, esse tipo de oferta, precisa passar pelo ofertante, porque a pessoa não pode cair, irmãos, de uma forma um pouco diferente, mas o resultado, o objetivo é o mesmo. Porque o diabo, ele muda, sim, o jeito, mas as pessoas fazem sacrifícios, mas não querem saber do Senhor e nem do Salvador. Querem saber de receber os seus intentos, os seus objetivos. E quando os falam, você precisa se arrepender, você precisa submeter ao Senhor. E não,
Eu estou atrás daquilo que eu desejo, que eu estou pensando. Isso aí é coisa é o mesmo de lá, só com face diferente. Então, para nós sermos uns verdadeiros adoradores e oferecer um culto ao Senhor, nós precisamos se submeter ao senhorio do nosso Senhor. Se submeter a Ele e oferecer um sacrifício vivo, santo ao Senhor. Então, quando nós estamos assim, nós nos doamos ao Senhor. Nós nos doamos. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Em vez de você fazer algo, você faz o contrário. Filipenses 4, 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Paulo está dizendo, eu tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Que sacrifício foi esse aqui? Foi um animal? Não. É uma igreja que, olhando assim, aparentemente não tinha condições de oferecer. Mas eles se sacrificaram para oferecer, para ajudar os irmãos da Judéia. Então, o que acontece? O que Paulo disse? Isso eu recebi como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Isso tem uma importância muito grande, irmãos. Isso aqui é você tirar das suas entranhas para ajudar alguém que estava precisando tanto. Disse, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Então, quando você passa desse outro lado, e que você pode oferecer ao Senhor, isso é de uma importância muito grande, porque Deus recebe como sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. Queridos, nós podemos fazer muito para Deus, quando nós nos esvaziemos e dizemos, eu vou fazer para o Senhor. Eu vou fazer para o Senhor. Podemos elencar aqui tantas coisas, né? Tantas coisas que podemos dizer. E Jesus mesmo, ele fez, né? No início do seu ministério, o que ele fez? Ele se retirou, ele se consagrou, e depois de ele ter consagrado, se retirado, veio uma voz do céu que disse, tu és o meu filho amado, em ti tenho comprazido. Lucas 3:32. Deus disse, eu recebo o seu sacrifício. Eu recebo, meu filho, a sua atitude. Então Jesus começou o seu ministério fazendo aquilo que é uma entrega. Uma entrega ao Senhor. Então, o povo hebreu, ele tinha essa prática que foi estabelecida, como o nosso comentarista fala, né? Essas solenidades eram diárias, ou seja, todos os dias tinha na porta da tenda, pela manhã e à tarde. Pensa bem, irmãos, todos os dias. Tinha também as festas sabáticas, as mensais e também as anuais, segundo o calendário levítico. Então, era uma prática de todos os dias. Sacrifício. Agora devemos transportar para os dias de hoje. Eu fiz um sacrifício ontem, mas hoje não preciso mais. Não, queridos, é todos os dias. Devemos nos sacrificar ao Senhor em alguma coisa. Pedir a Ele, né? Quando você se sacrifica? Até ontem eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa estava dizendo assim, mas questionando alguma coisa. Eu disse, não, se sacrifica por isso. Jesus disse para você ir caminhar uma milha, e depois ele disse, se for uma milha, vai com ele? 2. Sacrifício. Sacrifício, irmão. É sacrifício. Agora, o fogo do altar não poderia se apagar.
Era um sacrifício que deviam manter esse fogo aceso, Levítico 6 e 12. Queridos, se o Espírito Santo acendeu o fogo no seu coração, não deixe apagar. Não deixe apagar. Mantenha esta chama acesa. De repente o vento começa a soprar e quer apagar. Não deixe apagar, não. Há tantas coisas nesta vida que querem apagar essa chama. Não permita que o fogo se apague. O salmista diz: Senhor, sonda. Coloca uma sonda em mim, vê se existe alguma coisa que pode contribuir para que esse fogo se apague. No começo eu era assim. Eu já contei aqui aos irmãos que uma família estava tomando café e a menina estava ali também no café cedo, tomando café junto com o pai e a mãe. E o pai dizia assim: lembra que quando nós aceitamos a Jesus, que nós fazíamos isto, aquilo, e tantas coisas mais, e falando. E de repente a menina disse: papai, hoje o senhor está vivendo do juro? O senhor não faz mais nada? Tudo acabou? Não, queridos, isso não é de viver de juro. A oração de ontem é para ontem. Mas hoje você precisa voltar a manter a prática. Não deixe que isto se apague. Porque a tendência, queridos, é que isso lentamente, isso vai se acomodando com a situação e de repente tudo está normal. Lembra aquela mensagem que foi pregada pelo pastor aqui? Acho que foi o pastor Fauzelino que pregou a respeito, que ele colocou um exemplo da rã ou do sapo, que é colocada dentro de um tambor, e de repente a água está fria, ela se acomoda ali, aí você vem e põe fogo embaixo, e a água sai de 25, 30, 35, 40, 60, 70, entra em ebulição, 100 graus, ela morre. Ela não sai dali, porque a água foi aquecendo lentamente. Mas se você pôr ela na água quente, ela pula e vai embora. Mas lentamente ela morre ali. E nós não podemos incorrer o perigo de esquecer que os nossos cultos têm fogo, tem ministração da palavra, tem revelação, tem profecia, tem adoração, ações de graça. Queridos, é uma festa, os nossos cultos é uma festa. Nós não podemos, né? E tinha uma prática também do povo, dos sacerdotes, era remover a cinza todos os dias, porque a cinza acaba sendo o inibidor do fogo, porque vai sufocar, tomar o espaço do oxigênio. Então nós precisamos fazer as limpezas diárias. Aleluia! Fazer as limpezas diárias em nossa vida, porque vai pegando ali as ferrugens, a fumaça vai trazendo e vai carregando, e de repente você já não glorifica mais. Não glorifica mais, não dá aquele glória, não dá aquele aleluia, aquela expressão de louvor, de gratidão ao Senhor, porque o sacerdote tinha que colocar fogo todo dia. Deus acendeu a primeira vez. Agora vocês têm que permanecer o fogo aceso nos vossos corações. Vocês precisam manter. E se precisar, porque o crente, irmãos, quando ele vai recebendo a palavra, ele não aguenta. De repente a água começa a descer. Aleluia. A água começa a descer. Ele não, por quê? Porque começa a verter algo de Deus no seu coração que ele não aguenta. Faz-me lembrar daquele pastor que chamou uma pessoa para vir no culto, e ele chegou para a irmã e disse: irmã, se a irmã hoje ficar quietinha, eu te dou um par de sapato. Porque se a irmã ficar quietinha hoje no culto, porque não quer, a pessoa vai vir aí, ver esse barulho da irmã, a gente vai ficar um pouco envergonhado. Isso aí já é falta de fogo, viu, irmão? Essa atitude, porque já está faltando fogo. A irmã, não, pode deixar, pastor, um par de sapato? Um par de sapato. Ela disse: opa, vou ganhar um par de sapato hoje. Mas o culto começou, irmão, porque a gente começa o culto, mas não sabe como é que vai terminar.
A gente tem uma liturgia, mas a nossa liturgia ela está abaixo, porque quem tem a direção do culto é o Espírito Santo. Amém? Às vezes eu pergunto para o pastor, o senhor vai pregar hoje à noite? Ele disse, não sei. Estou preparado, mas não sei se eu vou pregar. Isso é muito lindo, viu, irmão? Mas a irmã estava sentadinha lá e o pregador começou a pregar. E ela, oh meu Deus do céu, que vontade de dar glória. E a coisa foi. De repente, irmão, ela deu um brado e disse, com sapato ou sem sapato? Glória a Deus! Ela ficou sem o sapato, mas é muito melhor você dar glórias ao Senhor. Amém? E assim, o nosso culto, quando você entra nesse clima, né? Eu, domingo retrasado, foi domingo passado, eu cheguei aqui no culto e me sentei ali. E, de repente, começamos a cantar um hino. Queridos, eu não aguentei aquele hino, um hino que sempre nós cantamos aqui. Eu não me contive. Um hino que sempre cantamos, mas ele entrou. Eu disse, não estou conseguindo me controlar. Não estou conseguindo me controlar. E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É quando você começa a dar vazão às forças que o Espírito Santo quer interagir na sua vida. E impressionante que quando o Espírito Santo começa a interagir, que você dá espaço, sabe o que acontece? Você começa a ficar quebrantado. Você começa a ficar quebrantado. Aleluia! Você começa, o seu nível de tolerância começa a aumentar. Porque você começa a ser engraxado pelo Espírito Santo. Aquelas engrenagens secas que está batendo uma na outra, começa a receber o óleo, o azeite que vem. Querido, o crente sem o Espírito Santo, sem essa força, não é nada. Não é nada. Não é nada. Nós temos aqui, irmãos, voltando aqui para o fogo, né? Nós estamos no fogo, nós estamos no fogo. Havia 3 tipos de holocausto. Se você quiser marcar. O fogo, tinha o fogo do altar do holocausto. É aquele fogo que estava lá no pátio. Está em Levítico 6 e 8. Tinha o fogo do castiçal. Está em Êxodo 25 e 37. Esse é o fogo do castiçal. E também tinha o fogo do altar de incenso que estava no lugar santo. Êxodo 30, versículo 8. Então nós temos o fogo do holocausto, o fogo do castiçal e o fogo do incenso. Lembrando aos irmãos que o fogo do incenso foi o que aconteceu, que é a morte de Nadab e Abiú. Exatamente. E o fogo do incenso, só para falar sobre as apresentações, o significado, o fogo do castiçal simbolizava a necessidade de que sempre tenhamos o fogo do Espírito Santo. Esse é do castiçal. Acesso à nossa vida. E essa lâmpada, esse fogo, deve estar sempre acesa. Agora, o fogo do altar de incenso, sem esse fogo, sem esta fumaça, sem isso, fica difícil as nossas orações. As nossas orações. Nós precisamos ter essa ligação. Louvor, adoração, orações, intercessões, é o fogo do altar de incenso. Como está o fogo do seu altar de incenso? Ele está aceso. Aleluia. Ele está aceso. Esse canal está aberto. Lembrando aos irmãos que para o fogo do castiçal funcionar e o fogo do altar de incenso funcionar, primeiramente, você precisa do fogo do holocausto. Porque se você não tiver o fogo do holocausto, é fogo estranho. Queridos, se nós sairmos daqui desta manhã com isto na nossa mente, é um ganho enorme para a nossa vida. É um ganho significativo para a nossa vida. Fogo
do castiçal, fogo do incenso, primeiramente, sacrifício. Por que sacrifício? Passar pela cruz, passar por Cristo, por arrependimento, por renúncia, novo nascimento. Sem isso aí, queridos, não tem. E Jesus foi muito claro para os seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Como é que você vai para o altar de incenso sem passar pelo holocausto? Não tem como. Foi por isso que Deus acendeu o fogo do holocausto. E o fogo veio de onde? De cima. É perfeito. Queridos, nós estamos aqui, esse assunto é de uma importância muito grande para nós, como povo de Deus, porque nós estamos falando sobre sombra, e nós estamos falando de sombra, porém, nós estamos vivendo hoje a realidade. O sol, hoje, é a nossa realidade. Eles viveram numa sombra. E nós temos a sombra, e nós temos hoje a realidade, que é o sol. E esse sol é Jesus Cristo. Isso ele já veio. Agora, você incutir e permanecer no erro hoje, irmãos, sendo que tudo se abriu, e o caminho que eles tomaram, as falhas que eles tiveram, os erros que eles incorreram, o caminho já foi aberto. Agora é só você olhar. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Novo vive o caminho. Eu não posso incorrer no erro dos filhos de Arão, de Abiú. Eu não posso incorrer dos erros que eles praticaram. Eu não posso. De ter um entendimento, né? Mas vamos caminhar, que já são 10:06, eu tenho poucos minutos. Objetivo do holocausto. 2 eram os principais objetivos do holocausto: tornar o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. O holocausto não era oferecido apenas pela culpa do pecado, era também ofertado também como ação de graças a Deus por uma vitória alcançada. O sacrifício representava ainda uma oração dramática que o adorador, através do sacerdote, endereçava ao Senhor. Todavia, o ritual, para ter validade, tinha de ser oferecido com fé e confiança na intervenção divina. Então, Suíça. Olha que coisa linda, né, irmãos? As nossas irmãs estão lá na Suíça, é bem possível que foram para lá e vivem lá, mas quem sabe lá na sua cidade não tem uma igreja, uma escola bíblica unical, e tem essa porta aberta aqui para estar ouvindo a palavra do Senhor, né, irmãos? Vamos orar para que esse projeto se amplie de uma forma linda e que os nossos irmãos possam ter ali o melhor som, a melhor imagem, a melhor qualidade, e que possamos avançar nesse sentido. Então, o objetivo, irmãos, do holocausto era não simplesmente em relação, como disse aos irmãos, em relação ao pecado, mas também tinha outras finalidades, né? Como nós vamos encontrar gratidão, culpa ou pecado, também o ofertante podia oferecer uma ação de graça, né, pela vitória alcançada. Vamos ver se algum desses homens fizeram isto. Josué, eu não vou ler, irmãos, mas vou deixar registrado, você que está anotando, você terá essas referências para uma nova oportunidade. Josué, capítulo 8, 31, ele celebrou uma importante vitória sobre os cananeus, com holocaustos e ofertas pacíficas, que é diferente de oferta do holocausto. Ofertas pacíficas, uma parte era queimada e a outra parte era oferecida ao sacerdote. Juízes, capítulo 6 e 26, Gideão, ao ser comissionado pelo Senhor para libertar Israel, ofertou-lhe um holocausto. 1 Samuel 6 e 14, quando a arca foi devolvida pelos filisteus, foi oferecido sacrifícios em agradecimento ao Senhor. 1 Samuel 13 e 9,
e 10, versículo 10, Samuel ofereceu o sacrifício a Deus de Israel, antecipando uma grande vitória dos filisteus. Pensa bem, irmãos. Ele já sabia que ia ter uma vitória, ele já ofereceu um sacrifício. Que coisa linda, irmãos. Antes da vitória, ele disse, eu já vou oferecer o meu sacrifício. Será que nós vamos chegar nesse nível, irmãos? Meu Deus, já ofereceram um sacrifício ao Senhor, porque eu já sei que essa vitória já está ganha. Que a nossa fé nesta manhã possa crescer e entender perfeitamente que conosco está o braço do Senhor. Meu Deus, irmãos, nós não podemos deixar que as coisas assim, se percam. A posição desses homens aqui é de uma confiança tal, irmãos. E não é que eles eram fortes, não, suficientes, poderosos, não. Lembrando aos irmãos que os filisteus dominavam o ferro. A tecnologia dos filisteus era superior à dos hebreus. Porque os hebreus, irmãos, eles estavam mais ligados à pecuária. A vida pastoril. Eles não tinham tecnologias para tal. Tinham lá suas lanças, suas flechas, mas muito aquém do que os filisteus tinham. Mas, queridos, você pode ter tecnologia, você pode ter canhão, você pode ter toda a estratégia da vida, mas se te faltar o braço do Senhor, você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Nós não podemos nos acomodar dizendo, Deus vai fazer tudo por mim, não. Nós não podemos cair nisso também. Nós devemos fazer a nossa parte. Vai com aquilo que Deus te deu. Amém? Vai com aquilo que Deus te deu. Eu já contei para os irmãos aqui que eu prestei um concurso numa empresa e quando meus componentes, que estavam ali naquela bancada, começou a dizer, eu tenho pós-graduação nisso, tenho isso, tenho aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Virei uma pulga aqui. Que é isso? Falo tantas línguas. E falei, ai, meu Deus do céu. 40 candidatos, uma vaga. E gente, tudo dessa camada. Falei, não sei nem o que eu vim fazer aqui. De repente, chegou minha vez de me posicionar, porque estava defendendo aquela vaga. Comecei a falar, Deus tomou, irmãos, aquele lugar. E eu não estava entendendo, o povo começou a ficar meio comovido. Eu me sentei, a pessoa balançou a lado e falou assim, acabou. Eu disse, acabou por quê? Já encontraram o candidato, eu vou nem falar. Eu disse, mas por quê? Eu falei, meu Deus, a vaga é sua. Eu falei, não estou entendendo. Eu falei, a vaga é sua. Eu falei, meu Deus. Queridos, quando Deus entra em ação, pode deixar. Pode deixar. E foi exatamente quando eu fui ver o resultado final, a moça do RH disse da empresa que estava fazendo ali aplicando os critérios para encontrar esse candidato. Ela disse assim, Marcos, quando você começou a falar, eu fiz um risco no seu nome. Disse, para mim não tem outro candidato. É ele. É isso, irmãos. Deus faz assim. Deus trabalha assim. O que você precisa você não tem espada de 7 quilos, você não tem escudo, mas uma pedrinha na tua mão faz a diferença nesta vida. Aleluia, é uma pedrinha na tua mão. Se precisar, pega 5. Mas talvez de repente você vai usar uma só. É isso que nós precisamos, irmãos, é estar nas mãos do Senhor. Ainda nessa linha, segundo o livro de Crônicas 29:7, diz assim, a reforma de Ezequias foi marcada por um generoso holocausto, ou seja, ofereceram sacrifícios ao Senhor. E por fim, Esdras, capítulo 8:35, quando eles voltaram do exílio, a Bíblia diz que os judeus, grato ao Senhor, pela volta, pelos muros, pelo templo, o que eles foram fazer? Oferecer sacrifícios ao Senhor. E o mais lindo é que assim, isso foi brilhante. Agora, eu não consigo, se os irmãos acharam, depois me mostram onde está. Eu não achei ainda na Bíblia. Aonde foi que José, depois de governador, foi lá na casa da mulher. Fiquei tantos anos preso,
Agora quem vai surpresa é você. Eu não achei. E você não vai achar. Que coisa linda, né, irmãos? Que coração puro que a pessoa tem, dizer, não, sabe de uma coisa? Agora, depois de jogar um moço num buraco e ele virar governador, agora você não está nesse buraco. Fique tranquilo que Deus pode colocar onde você quiser, Deus pode fazer tudo o que Ele quiser em nossa vida. Amém? Tipologia do holocausto. Os profetas sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios e que uma aliança superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus. Davi, por exemplo, estava ciente que o holocausto apontava para um sacrifício melhor. Salmo 40, verso 6. Hebreus 10 e 8. Mais adiante voltaremos ao assunto. Então nós temos aqui, irmãos, a tipologia deste holocausto. Essa tipologia, irmãos, como disse aos irmãos, era uma sombra, né? Mas o escritor hebreu, ele vai dar essa informação dizendo que o antigo envelheceu, né? Hebreus 8 e 13, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar. Teve a sua importância o que envelheceu? Ele foi transitório? Foi transitório. Ele chegou para ficar permanente? Não. Ele teve a sua importância? Teve. Mas ele teve o seu começo e teve o seu fim. Ele teve o seu fim. Mas o Jeremias, o profeta Jeremias, ele vai dizer algo tremendo. Como lá no passado, irmãos, eles conseguiam, de uma forma profética, enxergar isto. Que coisa impressionante. Lá atrás, ele já profetizava a chegada do Messias, no sentido que as coisas iam mudar. Jeremias 31, 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo. Fala novo. Novo. Um concerto novo. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar a terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto. Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, no seu coração. Aquela lei, irmãos, foi colocada onde? Em um pedaço de pedra. Só que agora Deus disse, olha, vocês invalidaram, vocês não deram crédito, porém, eu sou Deus. Eu vou fazer algo novo. Já faz parte do meu projeto. Só que agora não vai ser em uma pedra, mas o meu concerto está nos vossos corações. No seu interior. E escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Mas já perceberam que quando você faz algo que não agrada ao Senhor, você fica sem graça, não fica? Não fica assim meio com aquela cara de... Sabe o que é isso aí? É porque algo está escrito no seu coração. E o Espírito Santo disse, olha, você não foi bem aí, hein? Você foi reprovado aí. Sabe por quê? Porque está escrito no seu coração. O Espírito Santo faz, olha, vou ler o que está escrito aí dentro, para você entender que algo você fez. É o novo concerto. É o novo concerto. Oh, aleluia. Glória ao Senhor. Paulo vai dizer a sua primeira carta aos Coríntios 5 e 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele é o holocausto perfeito.
E a Bíblia diz que o conhecimento será como as águas do mar. Que coisa linda, né, irmãos? Como as águas do mar será o conhecimento, algo pleno, né? Mas, voltando aqui, queridos, ao holocausto. Queridos, João capítulo 30, 19 e 30 vai nos dizer o seguinte, queridos. O holocausto foi perfeito e foi consumado. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tudo está pago. Colossenses 2:14. E havendo riscado a célula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Isto aqui estamos nos referindo a esse tema que estamos abordando aqui. Que tipo de holocausto? Lá foi transitório. Esse aqui foi perfeito. Amém? Isso aqui foi consumado. Isso aqui foi pleno. Jesus disse, está tudo pago. Oh, aleluia. Está tudo pago. Uma das coisas lindas que eu vejo, irmãos, sobre a expiação, é que a expiação já é algo tremendo. Mas acima da expiação vem a redenção. Porque Jesus não só morreu, mas também Ele nos redimiu. O que é nos redimir? É dizer assim, olha, eu morro por vocês, mas também eu pago a sua dívida. Amém? Não simplesmente dizer assim, eu fiz o sacrifício, você devia, eu estou morrendo no seu lugar. Ok, você está morrendo no meu lugar, maravilhoso. Mas vocês têm uma dívida com o meu Pai, e eu vou pagar. Ele nos redimiu. Você não deve mais nada, queridos. A ira que estava sobre a humanidade, você saiu debaixo dessa ira. Sabe onde você tem que se esconder? Você tem que esconder em Cristo. Porque se você esconde em Cristo, você está fora da ira de Deus, que pesa sobre a humanidade. Nos comprou para Deus, é? Muito bem, é por isso que esse versículo nos diz assim, esse versículo, versículo 19 e 30 de João, é um versículo que todo crente tem que ter na ponta da língua, irmão. João 19 e 30, está consumado. Quando Jesus fala isto, irmãos, está consumado, ou seja, está pago. Foi concretizado, finalizou, finalmente foi concluído. E disse, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui fechou. O holocausto na história de Israel. A oferenda de holocausto pode ser encontrada nos 3 principais períodos da história de Israel no Antigo Testamento: patriarcal, mosaico e nacional. O meu tempo já se foi, viu, irmãos? Mas Deuteronômio 16 nos diz assim, 3 vezes no ano o homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, nas festas dos pães asmos, nas festas das semanas, nas festas do tabernáculo, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Esse versículo aqui, irmãos, é de uma importância muito grande. Primeiro, quando você vai ler lá, na nossa leitura diária, nosso texto, como base, diz, quando vocês vierem a mim, quando, isso significa dizer que não é nada pressionado, não vem nada de goela abaixo. Você não deve fazer para o Senhor algo constrangido, não. Mas aqui o Senhor diz, olha, quando vocês vierem aparecer nesses dias das festas, os pães asmos, das semanas, do tabernáculo, vocês não aparecem perante mim com as mãos vazias. Se você tem um cabrito, oferece um cabrito. Se você tem um carneiro, oferece um carneiro. Mas se você não tem nenhum desses animais, uma pombinha você tem. Uma pombinha você tem.
Então traga, queridos, traga. Não vem com a mão vazia. Sabe o que Deus quer aqui? Deus quer, irmãos, que haja entre os filhos de Israel uma comunhão. Deus quer que haja assim, algo participativo. Vocês oferecem algo para mim e eu vou receber. Tudo é do Senhor, mas vocês oferecem o melhor. Não, isso aí não serve. E o lindo que Deus disse, olha, ninguém deve aparecer perante mim com as mãos vazias nestas festas. Sabe por quê? São festas, irmãos, de colheitas. São festas que eles receberam do Senhor, que eles plantaram, que colheram. A multiplicação do gado. Então, venha com o coração agradecido ao Senhor e não venha com as mãos vazias, venha jubilando, venha com alegria, porque nós vamos nos encontrar nesse dia. Queridos, Deus sempre procurando o homem para que haja uma comunhão. Que Deus é este, irmãos? Tão grande como é. E ainda disse assim, olha, nós vamos ter uma conversa, eu vou receber o seu culto, eu vou receber a sua adoração. Que Deus é esse, irmão? Que olha para a pequenez de um homem, como nós somos, e diz, olha, eu recebo de vocês. Eu vou receber. Não vem assim com a mão vazia, sem nenhum compromisso, não. Vamos festejar. Oh, Deus maravilhoso. Amém, muito lindo. Então, queridos, a oferta deveria ser voluntária. O que você oferecia ao Senhor? Uma pombinha? Oferece uma pombinha, um par de rola, um carneiro, uma ovelha, um cabrito, não sei, mas faça para o Senhor. A Bíblia diz que Jesus entrou na igreja e uma pobre viúva deu e trouxe o quê? Uma pequena oferta. E Jesus disse, foi a maior oferta. Então ofereça para o Senhor o seu louvor, a sua gratidão. Queridos, existe algo, já estou encerrando, mas só vou apontar aqui os pontos que a hora passou rapidamente hoje, né? A oferta foi voluntária, graças a Deus. Passa rápido, olha, sinceramente, são 10h30. Meu Deus, não deu nem para dormir, né? A oferta deveria ser voluntária. Levítico 1 e 2, que já falei aos irmãos. Substitutivo, ou seja, era um substituto, né? Isso aqui é sério. Devemos parar um pouquinho aqui. Por que substituto? Porque Levítico 3 e 2 diz assim, ó, é muito importante esse versículo, então eu vou ler. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar em redor. Depois nós temos aqui mais versículos, Levítico, quem está marcando, Levítico 4 e 4, Levítico 8 e 22, Levítico 16 e 21, Números 8 e 10, e Levítico 14 e 4, esse aqui, o 14 e 4, fala sobre a morte da ave. Quando a ave era morta, não é necessário colocar a mão sobre a cabeça da ave. Era só na cabeça do animal. Então, o que o ofertante tinha que fazer, irmãos? Isso começou com Arão, os seus filhos, e o ofertante, quando chegava com o animalzinho para ser degolado, ele tinha que colocar a mão sobre a cabeça do animal. Todos esses versículos que eu li para os irmãos trata desse assunto, né? E o carneiro, eles tinham que colocar a mão. O fato, irmãos, dele estar colocando a mão sobre a cabeça do animal, ele estava dizendo assim, olha, ele estava se identificando com aquele sacrifício, ou seja, ele olhava para o animal e colocava a mão sobre a cabeça dele. Aquele animalzinho que ia morrer,
quem deveria morrer era ele. Era ele. Irmãos, imagine só, você pega um animalzinho doméstico, colocar nos braços e partir para a tenda, entrega na mão do sacerdote, ele segura o animal em cima do altar e você coloca as mãos sobre ele. Imagine só que transferência de culpa. Se eu errei, e quem vai morrer é ele. Transferência de algo. A culpa sua passava para o animal. E o animal ia morrer no seu lugar. Queridos, foi diferente do que aconteceu com Jesus? Aquela cruz era dele. Ele merecia morrer? Ele tinha pecado? Ele era santo? Era. Não tinha nenhuma culpa? Não. Mas os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas iniquidades, caiu sobre ele. Aquele tipo de sacrifício, irmãos, era repetitivo. No dia seguinte, mesma coisa. No sábado, mesma coisa. Mensalmente, anualmente. A mente do pecador não era limpa. Não. Aquilo ficava. Não, a remoção, ela era parcial. O sacerdote conseguia fazer isto para conversar com Deus, mas daí a pouquinho ele precisava fazer de novo. Não tinha. Irmãos, imaginou o cheiro de sangue? Como era aquele holocausto? Como era aquilo? E de repente aparece um galileu andando nas margens do Rio Jordão e parece um homem dizendo assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava aparecendo o Cordeiro que ia resolver o problema da humanidade uma vez para sempre. Só que esse Filho de Deus, ele não traz consigo um cordeiro, ele é o próprio cordeiro. Ele é o próprio holocausto. Ele não fugiu. Ele não fugiu. Então a obra é expiatória. Ele morreu no nosso lugar. Deixou de ser provisório. E isto era um tipo que apontava para Cristo. Queridos, as horas se foram rapidamente. Gostaria de falar sobre Abraão, que ia imolar o seu filho. Gênesis capítulo 22, versículo 10. Mas naquela mesma hora, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e que não negaste o teu filho, o teu único filho. E levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelo seu chifre num mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e oferecia um holocausto em lugar do seu filho. Para Abraão, Deus providenciou um carneiro. Por isso que eu disse no início que o carneiro é substitutivo. Deus providenciou um carneiro. Mas quando chegou a vez de Jesus, irmão, Deus olhou, não viu um carneiro, não. Abraão viu. Que alívio. Que alívio para Abraão. Viu um carneiro. E Deus disse: não faça isso. Mas quando chegou a vez de Jesus, Deus... é Ele mesmo. Muito lindo. Muito lindo. Queridos, eu só queria fechar. O horário já se foi. Mas nós não podemos incorrer o risco que correram esses homens, né? De entender que agora, como fez Saul, está demorando para fazer. O profeta está demorando? Está demorando. Então vai oferecer sacrifícios mesmo. Vamos fazer esse negócio aqui rapidamente para nós irmos para a guerra.
Deus reprovou este homem. Está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que as gorduras de carneiro. Queridos, o que Deus quer de nós hoje é obediência. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos nos atentar para a palavra do Senhor. O sacrifício que Jesus já fez está consumado. Nos detalhes. Vamos obedecer a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, você está compreendido dentro da mesma. Então, eu trouxe aqui outros versículos, mas o tempo não vai dar. Mas vamos tomar cuidado, queridos. Vamos tomar cuidado. O povo caiu no descaso pelos rituais da vida. E Deus disse: olha, eu não estou satisfeito, eu não quero esse sacrifício, eu não me atendo por isso. Eu quero que vocês tenham um coração quebrantado perante mim. E Davi vai nos dar essa informação precisa. Deus quer um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás. Queridos, tudo Deus fez. Vamos nos curvar a Ele e vamos nos atentar para as suas palavras, e eu tenho certeza que nós sairemos vencedores, né? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. As horas se foram rapidamente, que Deus possa abençoar cada um de vocês de uma forma maravilhosa, e tantas coisas que podíamos passar aqui, mas não quero me ater. Só quero ler aqui o nosso finalzinho, né? Nossa conclusão. Com o holocausto, conclusão. Essa lição nos faz nos refletir sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele morreu eficazmente por mim e por você. Por essa razão, temos de viver uma vida de santidade e pureza. Somente assim seremos vistos pelo Pai Celeste como fiéis testemunhas do Evangelho. Não podemos ignorar o sacrifício de Cristo. Se fizermos, sobre nós recairá o justo e esperado juízo de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos ajudar a oferecer o melhor culto ao Senhor. Amém? Entender perfeitamente como Deus quer. Como que Ele quer que eu faça. E se Deus colocar no seu coração algo que de repente você nunca fez, faça para o Senhor e você vai surpreender os anjos. Amém? Os anjos ficar impactados. Meu Deus, olha o que Ele fez. Olha o que Ele fez. Será assim tão impactante no céu que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente, o seu coração, para oferecer algo divino para o Senhor. Amém?